Paz, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Eu quero trazer uma palavra para você. Olha, esses dias alguém estava comentando que está desenvolvendo um trabalho de evangelismo e eu já encontrei missionários também falando sobre isso, né? Eu lembrei agora de uma irmã, eu esqueci só o nome dela, né? Mas essa irmã, ela escreveu lá no YouTube, né? Daqui nos nossos vídeos, escreveu no comentário, né? Eu tô bem num bosque, né? Mas aí tem uma avenida aqui, você tá passando o carro, acho que sai a zoada aí dos carros, né? E essa irmã, ela me disse assim: pastor, mas eu tenho um problema sério porque a minha família não reconhece o chamado. A minha família não... Ó, toma um tereré aqui, Samuel, meu filho Samuel comigo aqui, é o meu ajudante aqui no tereré. Eu tenho um chamado de Deus, mas a minha família não reconhece. Isso, irmão, eu já tenho escutado isso muitas e muitas vezes. Isso acontece com um novo convertido. A pessoa antes tinha uma vida no pecado, uma vida desenfreada, fazendo um monte de bobeira, conhece o Senhor, é impactado, Deus modifica o coração dessa pessoa, ela começa a viver uma nova vida, 1 ano, 2, 3 muitas vezes, e os próprios familiares, eles sempre vão colocar o foco nos seus erros. O que você é hoje não tem nada a ver do que você era há 5 anos, mas hoje, assim de erro que você comete, é isso aí que vai... Ah, tá vendo? Você diz que é crente. Tá? Isso acontece não apenas com quem se converte, isso acontece com o missionário também. Às vezes a pessoa está fazendo um bom trabalho, só que as pessoas não vão reconhecer, não há um reconhecimento, a realidade é essa. Você quer ser missionário para quê? Quem é que vai te manter? Ninguém vive dessa forma. Quem é que vai pagar tuas contas? Quem é que vai pagar teu aluguel? São coisas que você vai escutar. Então é muito mais fácil colocar o foco na necessidade, na debilidade, no erro. Quem é você hoje e quem era você antes? Talvez essa é a sua pergunta, né? Mas pastor, eu era uma pessoa, mas hoje se eu faço uma bobeira assim, se eu faço uma piada meio errada aí, o pessoal já querem tirar toda uma conclusão da minha vida por causa de uma bobeira que eu fiz assim. Mas acontece assim. Mateus 10:36. O inimigo do homem são os da sua própria casa. E essa é a questão. Eles estão sempre procurando o seu ponto de debilidade. Estão sempre procurando aquilo que pode tocar em você. Aquilo que pode tocar a sua moral e derrubar a sua moral. Hoje você anda com a Bíblia. Hoje você está desenvolvendo, às vezes, olha, uma coisa que é interessante, só o fato de você tomar decisões, você que toma decisões, e que são decisões que muitas vezes contrariam a capacidade de outros de tomar a mesma decisão. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você, olha, eu encontrei na Bolívia um missionário americano, e ele comentando comigo, né? Ele falou: olha, Peniel, a gente sentou num quarto, né? A gente estava na cidade de La Paz, de La Paz, uma região muito frio. A nossa janela assim tinha aquela placa de gelo assim, tava aquela coisa linda. E ele estava comentando comigo, ele falou: Peniel, você é um missionário brasileiro e que não vive a mesma realidade minha. Eu quero comentar isso com você, ele falou, porque às vezes isso vai ser bom para o seu crescimento. Ele falou: olha, é muito comum um latino olhar para mim como americano e achar que eu tenho todo o apoio. Ele falou: olha, eu não sou diferente de você. Eu vim para a Bolívia, a minha família não me apoiou, a minha igreja não me apoiou, eu não tive apoio de ninguém, mas eu tinha a palavra de Deus. Eu falei: mas irmão, essa é a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele falou: olha só, é isso aí. E ele disse assim: olha, mas quando Deus me deu uma palavra, eu vendi o meu carro. Ele tinha 2 carros, né? Um dele e da esposa. Ele vendeu os carros que ele tinha. Ele tinha a casa dele, ele vendeu a casa dele. E com aquele dinheiro, ele foi com 2 filhas para a Bolívia, para fazer missões na Bolívia. Se lançou ao trabalho missionário. E com isso, ele foi criticado. E aí ele olhou para mim e ele falou, ele leu no blog, né? Um testemunho que eu escrevi. Ele falou: eu li no blog o que você escreveu sobre o seu testemunho. E ele falou: eu sei que você passou a mesma coisa, não foi assim? Eu falei. E ele disse: olha, eu recebi as pessoas que estão de fora,
E que quando você toma essa classe de decisões, você, de certo modo, aquilo ali é tão forte porque elas jamais fariam aquilo. Quem é que vende um carro para poder ir para missões, fazer missões? Esse missionário tinha 2. Eram os únicos 2 que ele tinha, ele vendia. Eu tinha um carro, eu vendi. Eu vendia minhas coisas que eu tinha, ele vendeu uma casa. Ele vendeu a casa dele. Com aquele dinheiro, ele foi morar numas pequenas vilas próximo ao Lago Titicaca, lá na Bolívia, para levantar um trabalho. Ele levantou um trabalho, deixou um trabalho em andamento. Hoje ele foi para a Índia, ele foi fazer missões, né? E ainda até hoje, nesse exato momento, está na Índia fazendo missões. Então, o inimigo dos homens são da sua própria casa. O pastor desse missionário falou o seguinte: olha, meu irmão, você tem uma missão, você tem uma chamada, então você pode ir, mas não conte com a gente não tem o que fazer. E às vezes, tudo bem, a gente até comentou, eu falei, às vezes realmente não tem condições, não adianta você querer jogar para a igreja uma coisa que não adianta, não tem condições. Mas muitas vezes é mais fácil você exaltar o ministério de outros. É mais fácil você colocar para cima o trabalho de outras pessoas. É mais fácil você valorizar aquele que está na outra casa, aquele que está no outro país, aquele que está longe de você, do que valorizar aqueles que estão mais perto, que conhecem muitas vezes os erros, as fragilidades. Isso acontece também, eu já tenho falado em outros vídeos, isso acontece também com você mesmo. É importante você colocar o seu foco, o seu olho nas suas fragilidades, sim, para você não repetir e tomar cuidado daquilo que você é frágil. Mas é importante você entender, que quando você coloca demais o seu foco nas suas fragilidades, você desfoca do propósito de Deus. Se você dá ouvido muito àqueles que estão colocando o foco na sua fragilidade, nos seus erros, na sua incapacidade, você desfoca do propósito de Deus. Você começa a não mais viver o propósito do Senhor. Porque o X da questão, querido, é o seguinte: se Deus está confiando em você, e aqui eu termino, se Deus está confiando em você, o ministério, se Deus confia em você, o ministério, quer dizer que Deus está confiando na pessoa errada? Deus escolheu a pessoa errada? Você acha mesmo que Deus está colocando muito foco nas suas incapacidades? Você acha que, ou vamos pensar o seguinte, mesmo que você tenha incapacidade, mesmo que você tenha limitações, todos nós temos, mas se Deus está chamando, porque a capacidade na realidade de fazer funcionar a coisa não está em você, não está em mim, mas está em Deus. Aí eu vou me abater por causa de uma pessoa. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu vou me abater por causa de uma pessoa que olha para mim e só tem uma visão limitada da minha pessoa, só consegue enxergar aquilo, as minhas limitações, sendo que Deus tem falado comigo para eu fazer esse trabalho, Deus tem confiado no trabalho menor. Por favor, né? Sabe, eu vou dizer uma coisa. Eu já vou terminar aqui nesse nosso ponto. Confie no Senhor, procure confiar no Senhor. Procure colocar sua confiança naquele que te escolheu. E eu vou deixar de novo, falar isso de novo, você vê, guarda aqui. Mateus 10, 36. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Tá? Bom, já deu pra gente terminar. Trazer uma palavra para você. Deus tem confiado esse trabalho nas suas mãos. E se Deus confiou esse trabalho nas suas mãos, amado, é porque Deus ele não está confiando em você. Se Deus tem confiado o trabalho nas minhas mãos, é porque Ele não está confiando em mim. Na realidade, o que Deus está olhando é para a capacidade dele mesmo. E o que Ele espera de nós é que nós venhamos a colocar nossas vidas na mão dele, para que o trabalho que é dele possa ir adiante. O homem, volta a dizer, vai olhar sempre a tua fragilidade, aquilo que você tem. Ah, pastor, mas o pessoal da minha igreja não confia em mim. Ah, o pessoal da minha casa, os meus parentes não confiam em mim, acha que eu não sou capaz. Até eu, quem sabe, se eu tivesse uma convivência maior com você, vendo os seus erros e vendo as suas fragilidades, talvez eu ia ficar um pouco, né? A não ser se Deus me falasse, ó, esse camarada aí, mas vamos trabalhar com ele. Acontece muitas vezes isso, né? Já tem acontecido comigo isso aí. De eu estar analisando alguém e ver que aquela pessoa
tá cometendo uma série de, muitas vezes, fragilidades, erros, etc. E assim, na minha percepção, eu falo, não dá mais. Mas interessante isso, eu comento isso aqui, eu vou já terminando. Isso tem acontecido. Deus vem e fala comigo, olha, é ele, vamos trabalhar com ele. Olha, isso me faz engolir um monte de cururu. E às vezes eu vejo coisa que a pessoa, mas ela está num processo de crescimento. Né? A pessoa está naquele processo, crescendo naquele determinado momento. Isso é interessante. Eu já tenho trabalhado com várias pessoas que eu orei ao Senhor e Deus, Senhor, eu preciso de uma pessoa assim, para fazer assim, tá? E Deus, pá, coloca uma determinada pessoa. E eu começo a ver uma série de erros. E eu vou engolindo aquele cururu. Cururu é um sapo desse tamanho, né? Fala. No Paraguai chama cururu. E no Nordeste também, aquele sapo grandão assim, né? Lá no Ceará chama cururu. Mas, amado, é isso aí, tá? É importante a gente viver a revelação de Deus. E no meu caso, nesse caso que eu estava comentando, né? Por mais que eu via que a pessoa não tinha aquela capacidade, mas eu vivia a revelação do Senhor. Eu tomava a decisão de continuar trabalhando com aquela pessoa por causa da revelação de Deus. E no seu caso, é a mesma coisa. Você vai fazer o trabalho porque pela revelação que o Senhor tem te dado. Se você está aí onde você está, não é pela sua capacidade. Não é porque você é uma pessoa isenta de erro que você não. É porque Ele te escolheu. Agora, volto a dizer, vai escutar pessoas que só olham o seu ponto negativo, não pode fazer mais nada por você, tá? Então preste atenção, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ô, pai. Um abraço. Aqui, ó. Samuel. O pé, pai. Um abraço. Deus te abençoe. Até mais.